Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Estamos alegres, né? Hoje é um dia muito especial, né? Hoje nós comemoramos aí Dia dos Pais. E eu trago uma mensagem que fala de um pai assim maravilhoso. Um pai amoroso, nosso Deus. Vamos pregar em Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos ler a partir do versículo 11, a parábola do filho pródigo. Todos nós conhecemos bem essa passagem. Eu mesmo já preguei aqui nessa igreja essa passagem, mas o Espírito Santo de Deus hoje nos conduz a falar um pouco mais sobre esta passagem. Já está lá, né? 11, né? Então, eu vou ler pelo telão. Vamos ler juntos. É do 11 até o 24, né? Que eu marquei. Então, vamos lá. Lucas capítulo 15, versículo 11, diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. A igreja. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a sua fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e ele com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O livro de Lucas vai registrar 3 parábolas muito interessantes. Vou falar de Pedro e vou falar de reencontro ou de encontro. Vai falar sobre a dracma, vai falar sobre a parábola da ovelha e da dracma perdida, e vai falar dessa parábola que nós estamos meditando hoje, que é a parábola do filho pródigo. Então, a palavra de Deus nos diz aqui que havia um homem, esse homem tinha 2 filhos. Então, o mais novo, ele vai chegar para o pai e vai pedir a herança antecipadamente. E quando aquele filho pede aquela herança antecipadamente, era algo que não era comum acontecer de um filho pedir herança do pai antes que o pai morresse. Então aquele filho era como se ele dissesse para aquele pai que uma vez que ele não morria, uma vez que ele estava querendo muito aquilo, que ele desse então a parte que lhe cabia. Ora, o pai, ele tinha a lei na mão, ele tinha o poder na mão de dizer não para o filho. Mas o pai,
ele vai dizer então para o filho, que o filho então ele dá a parte que lhe cabe, e o filho então vai conhecer o mundo, o filho vai para outras cidades, o filho vai aproveitar aquilo que ele acha que deve aproveitar. E a palavra nos mostra que enquanto ele estava com dinheiro, ele tinha amigos. Mas logo em seguida a gente vai ver que teve um tempo que as coisas começaram a ficar ruins para o lado dele. E aquele moço que tinha um pai rico, que tinha um pai amoroso, ele então agora vai ficar jogado de um lado para o outro, até mesmo chegar ao ponto de se humilhar a servir ali bolotas para os porcos. Então ali para um filho de judeu era algo assim de muita humilhação, um homem ficar servindo aos porcos, descer aquela situação, era algo humilhante. Irmãos, é isso que o inimigo da nossa alma quer fazer conosco, tirar da condição de filho para te colocar numa situação de humilhação, para colocar você numa situação de você ficar mendigando, de você ficar ali pedindo uma bolacha, você ficar pedindo um biscoito, ficar pedindo uma coisa que na verdade na tua casa você tinha de sobra, mas você agora está abatido, agora você está sem dinheiro, você está jogado no mundo e você está vivendo de migalhas. E não é isso que o nosso Pai quer para nós. Não é isso que Ele quer para mim, não é isso que Ele quer para você, não é isso que Deus quer para aquelas pessoas que um dia estiveram na casa de Deus e hoje essas pessoas estão na sarjeta. Essas pessoas estão disputando uma guima de cigarros, as pessoas estão disputando um pedaço de pão, estão disputando um papelão para dormir debaixo de uma marquise agora chuvosa. Essas pessoas agora estão ali passando pelo pior momento da vida delas. Mas muitas dessas pessoas foram pessoas que fizeram suas escolhas erradas, pessoas que quiseram viver dissolutamente, pessoas que quiseram viver do jeito delas. Talvez aquele filho, ele tivesse cansado de que o pai muitas vezes chamava ele a atenção para que ele se comportasse de uma forma mais reta, mais digna. Talvez prestasse atenção nas coisas que o pai tinha, para que ele tivesse gosto por aquilo que o pai tinha, para que ele gerenciasse aquilo depois, uma vez que tudo aquilo ali seria dele. Mas ele queria viver a plenitude dele, a juventude. Ele queria viver porque ele estava no vigor físico da vida, era jovem, queria conhecer outras coisas. Estava ali uma necessidade muito grande de experimentar novas coisas. E muitas vezes é isso que coloca as pessoas na sarjeta, é uma necessidade dessas pessoas de experimentarem coisas novas, às vezes viverem perigosamente. Tem gente que gosta de viver perigosamente. Tem pessoas que têm tudo ali ao seu dispor, tem pessoas que têm uma vida regrada, mas que aquilo ali enjoa, aquilo ali, aquela rotina aborrece. E elas querem viver uma vida de aventura, querem viver uma vida de adrenalina, como se diz. Talvez aquele moço tivesse um vazio enorme no coração, porque aquele pai era um pai tradicional, era um pai que prezava pela lei, prezava pelas coisas certas, mas o filho queria, porque queria aproveitar a vida. Muitos hoje falam assim: eu só tenho esta vida. Quem já ouviu isso? Eu só tenho esta vida, então eu preciso aproveitar esta vida, porque eu só tenho uma.
E elas então começam a viver esse tipo de situação. E aquele menino então ele vai embora. E aquele menino vai passar por todas essas situações que já foi pontuado aqui. Mas um dia ele se toca. Porque ele se toca que tem um pai quando ele está no pior dia da vida dele. Muitas vezes nós só nos voltamos para Deus quando nós estamos no pior dia da nossa vida. É quando nós estamos com dores, é quando nós estamos no leito de um hospital, é quando nós estamos passando por necessidade financeira, é quando o nosso casamento vai mal, é quando o nosso emprego já está fugindo do nosso controle, nós estamos quase ficando desempregados ou desempregados, enfim, é quando uma coisa que foge ao nosso controle chega até nós, e aí nós lembramos que temos Deus, mas nos dias que nós podemos lembrar que temos um Deus, que temos um Pai amoroso, um Pai que nos dá a provisão do dia, nós não lembramos do nosso Pai, nós não lembramos de Deus, nós só lembramos de Deus quando nós estamos no leito de um hospital. Há tantas pessoas que estão no leito de um hospital, e essas pessoas vão chegar para você e vão dizer assim: ah, meu Deus, se eu saísse desta cama, se Deus me desse uma oportunidade de me levantar daqui, eu faria algo diferente, eu me voltaria para Deus, eu daria ouvidos à palavra de Deus. Mas elas só dizem aquilo, e muitas vezes elas estão dizendo aquilo como se elas estivessem estabelecendo um acordo com Deus, como se elas estivessem fazendo um tratado com Deus. Mas Deus não age assim. Muitas vezes essas pessoas prometem que vão mudar, e aí Deus dá a cura, Deus dá ali a saída do hospital, e essas pessoas saem, e quando elas se veem boas, elas não olham para trás. Não foi assim com aqueles 9 lá dos leprosos que Jesus curou? Mas eram 10, pastor. Verdade, eram 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer a Jesus. E os outros 9, onde estão? Perguntou Jesus. Então, muitas vezes, nós só nos lembramos de Deus quando nós estamos passando por situação de dificuldade. E não foi diferente com aquele homem. Então, ele pensa que tudo aquilo que ele está passando não era para ele estar passando, porque ele tem um Pai rico. O nosso Deus é o dono do ouro. Ele pode te dar muito além daquilo que você pensa, ou sonha, ou imagina. Ele é capaz de te dar muito além do que você pensa. Deus pode te surpreender ainda hoje com coisas tão maravilhosas que você jamais pensou para a tua vida. E muitas vezes você ouve: olha, um dia você vai viajar para Nova York. E aí você diz assim: mas como? Lá no teu íntimo você fala, como Sara também falou: olha, mas isso não é possível, eu já estou com bastante idade, não é possível que eu vá ter um filho nessa idade. Eu velho, o meu velho também já velho, não vamos ter um filho. Mas Deus surpreende. E você diz: como é que eu vou para Nova York se eu não tenho dinheiro nem para ir para Nova Iguaçu? Mas Deus levanta até mesmo o rico. Glória a Deus. Deus faz com que alguém lá fora que não conhece nem sequer a palavra de Deus, que não frequenta a tua igreja, e Ele te abençoa. Lembra aqui de um caso que o pastor Luciano falou lá em Nova Iguaçu, de que ele comentou no culto que ele tinha necessidade de uma bateria, se eu não me engano. E ele falou no meio da igreja, quando terminou o culto, alguém que não era cristão, que não era da igreja, falou: pastor, pode passar qual é o modelo que o senhor quer, que amanhã eu vou trazer. Isso comprou, não foi essa história? Pastor Luciano era um homem, eu acho que uma bateria que ele está precisando, uma guitarra, alguma coisa assim. E ele falou que a pessoa não era da igreja.
Deus levantou uma pessoa lá, uma pessoa do mundo, para abençoar a igreja. Então Deus pode te abençoar quem você menos imagina, te dando um curso, pagando uma estadia para você lá nos Estados Unidos, fazendo algo para você que você jamais imaginou, te dando uma bolsa na faculdade. Eu não posso pagar essa faculdade, mas alguém pode, porque tudo está no controle de Deus. Deus é o dono de ouro, dono da prata, dono de todas as coisas. Ele tem o controle sobre tudo. Ele pode levantar alguém de uma forma que você jamais imaginou para te abençoar. Louvado seja Deus. Aleluia. Esse Deus maravilhoso que nós temos. Então aquele homem lembra que tem um pai. E esse pai era rico. Esse pai era poderoso. Então ele vai voltar. E a palavra de Deus nos diz aqui que quando aquele homem volta, lá no versículo 17, há algo interessante. Ele fala assim: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? A pessoa precisa cair em si, porque muitas vezes é como se ela estivesse dopada, é como se ela estivesse anestesiada. O mundo te anestesia, fica cauterizado, teu coração já não ouve mais a palavra de Deus, ele está fechado. É preciso que um dia você caia em si, teus olhos se abram para você ver as coisas de Deus. Então aquele moço teve os olhos abertos ali, aquele homem caiu em si, é como se diz por aí, caiu a ficha. É verdade. Naquele instante caiu a ficha: o que eu estou fazendo aqui? Se eu tenho um pai rico, se eu tenho um pai maravilhoso, se eu tenho um pai amoroso, eu vou voltar para minha casa, eu vou me humilhar, vou dizer que eu pequei, ele vai dizer, ele vai se levantar, e ele foi ter com o pai dele, e ele vai dizer: já não sou digno de ser chamado de teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Seguindo, ele diz: e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, veja bem, quando ele ainda estava longe, viu seu pai. Ou seja, na verdade, o pai dele viu ele, né? Viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. O pai dele, de longe, avistou ele. E quando o pai dele avistou ele de longe, foi movido de uma íntima compaixão. Teve compaixão, porque já sabia que se ele estava voltando, é porque estava em situação ruim, é porque estava fracassado, é porque estava com fome, é porque estava desnudo, é porque estava descalço, é porque estava mal. E muitas vezes, quando você volta para Deus, você está nesse estado, desnudo, você está mal, e Deus se compadece de você, porque as misericórdias de Deus são tamanhas, elas se renovam sobre a nossa vida, porque se Ele fosse nos ver da forma como nós realmente somos, nós seríamos fulminados. Mas toda vez que Ele olha para mim, que Ele olha para você, a misericórdia dele entra em ação, e ele se move de íntima compaixão, de você, porque sabe que eu sou fraco, que você é fraca, que você é pecadora, e essa misericórdia de Deus faz com que ele olhe para nós com essa íntima compaixão. Ele tem a compaixão de nós. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E aquele homem, então, ele vai olhar o filho de longe. E aí, eu fico pensando que, na verdade, talvez, a Bíblia não fala isso, mas talvez aquele pai, desde o dia que aquele filho saiu de casa para ganhar o mundo, talvez desde aquele dia, ou no dia seguinte, o pai já olhava para o horizonte, olhava para aquela estrada. Será que meu filho hoje volta?
será que hoje ele volta para casa? Deus todos os dias olha para mim, olha para você, olha para aquele que ainda não aceitou Jesus, dizendo, será que é hoje que ele volta? Ele está de braços abertos, esperando a tua volta. Todos os dias ele olha para mim, ele olha para você, esperando que você aponte, que você, ainda que esteja um pouquinho distante, para que ele possa operar, para que o Espírito Santo de Deus, ele possa operar na tua vida. E ele olha para você de longe todos os dias. Ele olha para mim, ele olha para o pecador. Ele todo dia torce para que você retorne, para que você volte para casa, volte para a presença de Deus. E então ele fica olhando de longe. E quando ele olha, quando ele vê que aqui, ali é o meu filho, ele está batido, ele está mudado, talvez cabeludo, talvez sujo, mas eu consigo ver que é o meu filho. Aquele é o meu filho, porque foi eu que o gerei. Eu o conheço de longe, eu não vou jamais confundi-lo com ninguém. Ei, você é uma pessoa única para Deus, e é por isso que ele não confunde você com quem quer que seja. Ele conhece a tua história, ele sabe da tua vida, porque você, para Deus, é o único, e foi ele que te gerou. Ele conhece todos os teus passos, ele conhece todos os teus caminhos. Então, se você fizer algo, se você assinar para voltar para a casa de Deus, ele já conhece. Ainda que você esteja sujo, cheio de carrapicho, ainda que você esteja cheirando mal, que você esteja descalço, que você esteja desnudo, ele te conhece, porque foi ele que te gerou. Ele te conhece. Então ele está ali, ele está aguardando a volta do filho. E quando o filho aponta, quando o filho chega para ele, ele vai correr, vai se lançar ao pescoço do filho, ele vai dar um abraço do filho, e ele vai receber o filho com um beijo. Ele vai receber o filho com um beijo. E é interessante receber o filho com um beijo, porque em nenhum momento a gente vai ver aquele pai dizendo, está vendo? Eu disse para você que você ia se dar mal no mundo, porque o mundo é mau, o mundo é cruel, o sistema é bruto, você ia mesmo se dar mal. Já estava ali desenhado a tua derrota, já estava desenhada a tua derrota. Mas o pai não vai falar isso com ele. O pai, pelo contrário, vai recebê-lo com um beijo. Da mesma forma é Deus para comigo, Deus para contigo, Deus para aquele que é pecador que está ali. No momento em que ele acenar para Deus, no momento em que ele correr para Deus, Deus vai recebê-lo com um beijo, Deus vai recebê-lo de braços abertos, não vai jogar na cara, Deus não vai dizer dos pecados que ele cometeu. E ele vai dizer, meu filho, quando eu estou te recebendo com um beijo, eu estou dizendo para você, eu estou te recebendo com carinho, não estou te passando na cara, eu estou dizendo para você que nós podemos recomeçar a nossa relação agora, nós podemos recomeçar um relacionamento agora, nós podemos começar a partir de agora, todos os teus pecados foram jogados no mar do esquecimento, não existe mais pecado para aqueles que estão em Cristo Jesus, você agora é uma nova criatura, eles foram esquecidos. Agora você é uma nova pessoa. Ele está te recebendo de braços abertos. Ele está te recebendo com beijos. Ele não está te julgando. É assim que Deus faz conosco. E aquele homem recebeu o filho com beijos, dizendo, meu filho, eu te recebo com carinho. Eu te recebo de braços abertos. Não importa que você tenha feito aquilo, importa que agora você está de volta. O que importa é que agora você está novamente na minha casa. O que importa é que você está novamente na minha presença. O que você fez ficou para trás, agora é uma nova vida. Amém. Louvado seja Deus. E aquele homem vai preparar para aquele filho a melhor roupa. Ele vai dizer ali para o povo dele ali,
aos empregados dele, para que confeccione a melhor roupa. Deus faz assim conosco. Ele nos tira do mundo. Quando nós estamos lá, nós estamos sujos, nós estamos cheios de pecado. E quando você vem para a casa de Deus, quando você aceita Jesus, quando você corre para os braços de Jesus, Ele te aceita. Ele não vai jogar o teu passado na tua cara, os teus pecados. Pode ser que você pense nisso. Pode ser que o diabo tente jogar na tua cara algo que você fez há 10 anos. Pode ser que o diabo tente trazer à tona alguma coisa que você fez há 20 anos. Mas Deus jamais vai lançar na tua cara as quedas que você teve, as besteiras que você fez na vida, as besteiras que eu fiz na vida. Deus não joga na minha cara, Ele joga no mar do esquecimento. Então Ele vai ali providenciar roupas novas. E para nós aqui, que somos cristãos, nós entendemos que você também, quando veio do mundo, cheio de carrapicho, sujo, uma ovelha desgarrada, que estava ali à mercê dos lobos, e aí você chegou aqui nesse redil, o pastor te tratou, tirou os teus carrapichos, os teus espinhos, te deu água, te deu comida, e agora Ele vai te dar uma roupa nova. Olha o Espírito Santo entrando na tua vida, modificando a tua armadura, modificando a tua vestimenta, fazendo de você agora um novo homem, fazendo de você agora uma nova mulher. Olha o Espírito Santo agora mudando o teu jeito de agir. Olha o Espírito Santo agora mudando a tua forma de ser, o teu comportamento, o teu jeito de agir. É o Espírito Santo que te reveste agora com uma roupa agora linda, uma roupa agora brilhante, uma roupa nova, uma roupa que nem lembra aquela roupa que você usava nos tempos de antigamente. É assim que Deus faz conosco. Ele nos dá uma roupa nova. Ele diz: meu filho, agora você vai ter uma roupa nova. O Espírito Santo agora vai te revestir, para que você sinta prazer, se sinta forte, se sinta ousado para fazer a obra de Deus. E Ele vai dizer também: coloca nele um anel no dedo. Coloca o anel no dedo daquele menino. E imediatamente ele chamou: ei, empregados, tragam aqui roupa nova para esse menino, porque ele é um filho. Eu quero roupa nova para ele. E quero também que coloque um anel no dedo dele. Sabe por quê? Porque anel é autoridade. Aleluia. Porque anel vai falar de autoridade. Agora você não é mais qualquer um. Agora você tem uma filiação. Agora você é filho de Deus. Agora você está na casa de Deus. Agora você tem autoridade. Agora eu te dei esta roupa aqui, esta roupa nova, essa vestimenta, essa armadura, para que você tenha autoridade para falar da minha palavra. Antes você estava disputando as bolocas com os porcos, mas agora eu estou te dando autoridade para falar a palavra de Deus para aqueles que estão ainda comendo junto com os porcos, aqueles que estão nas sarjetas. Eu te dou autoridade, eu coloco este anel no teu dedo para que você tenha a devida autoridade. E é isso que Ele faz comigo, é isso que Ele faz contigo. Deus nos dá esta autoridade para falar a palavra de Deus, para anunciar o Evangelho de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus vai dizer assim, Aleluia. também, que Ele vai dizer: olha, sandálias para ele. Dá sandálias para esse menino. Ele vai dizer aqui: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Não é qualquer roupa, é a melhor roupa, porque você é filho de Deus. Filho de Deus merece o melhor. Filho de Deus merece o melhor. Não é para ficar mendigando, não é para ficar disputando com os porcos. Você merece o melhor. Essa noite, Deus profetiza sobre a tua vida.
para que você consiga o melhor, seja o melhor emprego, o melhor casamento, a melhor vida, a melhor presença com Deus. Deus te abençoe. E ele vai dizer: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Aquele homem, ele estava descalço. Mas agora ele vai colocar sandálias, e sandálias vai falar o seguinte: agora tu pode entrar em qualquer lugar. Lembra de quando Moisés chegou ali em frente à sarça ardente e Deus mandou que ele tirasse das sandálias, porque ele estava vindo de uma vida ali que tinha cometido ali assassinato, e ali era um lugar santo, não podia ter sandálias, tira a sandália dos pés, aqui é um lugar santo. Mas no caso desse rapaz, ele vai dizer que Deus vai, o pai ali vai dar sandálias para o filho. Ou seja, ele agora não é mais um maltrapilho, agora já não é mais um escravo, agora ele é filho do rei, agora ele é um homem que tem dignidade, agora ele tem um verdadeiro pai. E quando fala de sandálias, fala daquele que anuncia a palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que benditos sejam os pés daquele que anuncia o Evangelho. Louvado seja Deus. Essas sandálias não é à toa que ele vai dar sandália para ele. Aquela sandália era para que a partir dali ele fosse uma nova criatura, ele pudesse falar das boas novas de Deus. E é isso que Deus faz comigo, faz contigo também. Ele nos dá essa sandália para que nós possamos levar a palavra de Deus para outras e outras pessoas. Você não é qualquer um. Essa noite que nós estamos comemorando, esse dia que nós estamos, comemorando o Dia dos Pais, eu queria deixar aqui um versículo que eu acho lindo, que é lá em João, capítulo 1, versículo 12. E eu quero que você se inclua nisso, eu quero que você se veja nesta situação. Isso é a palavra de Deus. Mas a todos quanto receberam. Você recebeu Cristo? Louvado seja Deus. Eu quero te dar uma notícia. Se você recebeu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida, eu quero te dizer pela palavra de Deus, João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Eu tenho uma boa nova para você. Você é filho de Deus. Feitos filhos de Deus. Não porque você merece, não porque você quis. Versículo 13, ele continua: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Sabe por que você é filho de Deus? Porque Deus quis. Não foi nem você que quis, foi Deus que quis te fazer filho. Filhos de Deus. Sabe uma coisa? Às vezes você tem o seu pai biológico, e aí você diz assim: eu amo o meu pai, eu amo meu pai. Aí você diz assim: você ama o seu pai porque foi ele que te pôs no mundo. Mas às vezes você tem um padrasto, às vezes você tem uma pessoa que te adotou. Então eu quero acreditar que um verdadeiro padrasto, um verdadeiro pai, que se faz pai, olha que importância esse pai tem quando ele está ali, não pelo sangue que ele está adotando ou amando aquela criança.
mas porque Ele escolheu aquela criança para levar. Se você pegar isso numa dimensão muito maior, que é de Deus, então o pai faz porque é obrigação de fazer. Mas você vê aquele padrasto, não seja por obrigação, mas por amor. Então quando você adota uma criança no hospital, porque você resolveu chegar lá e adotar aquela criança. Quando você chega lá e pega aquela criança e vai dizer, não, a partir de hoje ela será meu filho. E não foi de uma relação sexual, não foi de uma aventura, mas foi porque eu escolhi que este ou esta seja meu filho. Este amor, tão amor grande, não é? É o amor de Deus para comigo. Ele fez com que eu, pecador, eu, criatura apenas, porque muitas vezes a gente evita debates teológicos, a gente evita discussões todas desnecessárias, mas todo mundo vai falar, dizer que é filho de Deus, mas a palavra vai dizer que elas são criaturas de Deus. Quando elas aceitam a Jesus, elas passam a ser filhos de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque Deus te escolheu para ser teu pai. Deus me escolheu para ser meu pai. Louvado seja Deus. Então o amor de Deus por nós é tremendo. E Ele não quer jamais que você desperdice esse amor. Ele não quer jamais que você saia da casa de Deus. Ele não quer que você saia da casa de Deus uma vez que você foi feito filho de Deus, uma vez que você foi adotado como filho de Deus, você agora é tido como filho de Deus, agora você conhece todas as maravilhas de ser filho de Deus, as promessas de ser filho de Deus que recaem sobre a tua vida, uma vez que você agora é filho de Deus, a herança de Deus agora te alcança, agora você também tem direito a uma herança, agora também aquela criança que você adotou, aquela criança que você agora passou a dizer que é sua filha, que é seu filho, ela agora legalmente, diante da justiça dos homens, ela terá direito à tua herança, e aqueles também que aceitaram Jesus como seu Salvador, agora eles têm direito a uma herança, a herança da vida eterna que você receberá hoje. Então eu pergunto, como é que nós, sabendo de tudo isso, vamos abandonar a casa de Deus, vamos deixar a casa de Deus, uma vez que lá em Romanos capítulo 8, versículo 15 vai dizer, para que eu feche aqui minha pregação, porque não recebeste o espírito de escravidão, você não recebeu o espírito de escravidão quando você conheceu Jesus, pelo contrário, você recebeu uma certidão dizendo que você é filho dele, e você agora vai jogar tudo isso para o alto, você vai deixar tudo isso para trás, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste